Oi, eu sou Bruno Angrisano e você está acompanhando Palavra Aberta. Hoje vamos conversar com o deputado do PDT gaúcho, Pompeu de Matos, sobre perícia médica. Bem-vindo, deputado, tudo bom? Tudo bem, Bruno? Prazer falar contigo e com todos os internautas que estão ligados aí na Palavra Aberta e na TV Câmara. A gente que agradece a sua presença aqui, deputado. O pedido de perícia médica é um procedimento comum para que seja concedido um benefício do INSS a um indivíduo, por exemplo. Alguns processos judiciais também fazem uso de perícias médicas para que decisões da justiça sejam tomadas com mais segurança. Mas perícias médicas são procedimentos caros e muitas vezes inacessíveis a pessoas mais pobres. O deputado Pompeu de Matos quer corrigir essa injustiça por meio de um projeto de lei que concede acesso gratuito de pessoas carentes à perícia médica. Deputado, em primeiro lugar, eu queria que o senhor explicasse por que o senhor decidiu criar esse projeto. Veja bem, Bruno, nós temos aí um vazio legal no nosso Código de Processo Penal. Eu sou advogado, e quem é advogado sabe, e a pessoa do povo compreende bem, que quem tem uma demanda judicial, seja ela de qualquer ramo que for na área civil, ele, sendo pobre, comprovando a sua condição de pobreza, ele tem a chamada assistência judiciária gratuita. Ou seja, ele não precisa pagar as custas do processo, via de regra, nem advogado ele precisa. Ele pode arrumar nem advogado constituído, remunerado. Ou seja, tudo é custo zero. Só que, em se tratando de direito previdenciário, isso não existe. Então, é uma lacuna, uma falha do Código de Processo Civil que nós queremos corrigir, que nós queremos conceder também àquele que tem direitos previdenciários para receber, que ele possa ter acesso à justiça na busca do seu direito e possa se beneficiar da justiça gratuita. Até porque, via de regra, a imensa maioria, quase a totalidade dos previdenciários, ou seja, dos beneficiários da Previdência, são pessoas de poucas posses, pessoas humildes. 90 e tanto por cento são aqueles que vão ganhar do INSS um salário mínimo. Ou seja, são pessoas que, via de regra, recebem a aposentadoria, o auxílio-doença ou qualquer outro direito previdenciário para subsistência, para comer. O benefício da prestação continuada, por exemplo, é para comer. E, no entanto, se ele tiver que pagar uma perícia médica, como é que ele vai fazer? Ou ele come ou paga a perícia. E se ele come, não tem perícia. Não tendo perícia, não tem aposentadoria, não tem auxílio-doença, enfim, não tem BPC, não tem o direito que ele tem, porque ele não pode pagar a perícia para adquirir o direito que a lei lhe confere, mas que só a justiça pode declarar. E o senhor pode detalhar para a gente como é que o projeto funciona? Bom, veja bem, hoje, se o cidadão tem uma demanda na justiça contra o INSS e essa demanda requer uma perícia por conta de um acidente de trabalho, uma incapacidade laboral ou até de uma doença permanente, uma doença renitente, doença de coluna, de mobilidade, um LER, né, aquela repetição de atividade de trabalho, enfim, qualquer tipo de doença ou impossibilidade que o capacite para o trabalho e que decorra disso uma perícia, que faça necessário ter uma perícia, para que essa perícia aconteça, ele tem que pagar a perícia. Ele tem que depositar adiantado o dinheiro. Ora, se ele já é dependente do INSS, é porque é uma pessoa pobre. Ele não tem esse dinheiro. Mas se ele tiver que depositar o dinheiro para poder pagar a perícia, para ganhar o direito dele, e em ganhando o direito receber o dinheiro, isso se torna impossível para ele, porque ele não tem esse dinheiro. E é por conta de não ter o dinheiro para pagar a perícia, ele deixa de receber o direito que ele tem de receber o auxílio da Previdência. Sabe aquela coisa do ovo e da galinha? Qual é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Aí o cidadão, ele vai atrás da Previdência para ter o dinheiro da sua aposentadoria, do seu auxílio-doença ou do seu BPC. Mas se esse direito requer uma perícia, ele tem que ter um dinheiro na frente para colocar para a perícia, para depois garantir o direito dele. E ele não tem esse dinheiro e não vai adquirir esse direito. O que nós queremos? Que o Estado banque essa perícia. E é isso que o projeto de lei prevê. Ou seja,
que o Estado brasileiro, que a justiça banque a perícia e que este cidadão autor da ação comprove a sua condição de pobreza, comprove a condição de que ele não pode pagar essa perícia, que ele não tem dinheiro, mas que ele tem direito. E para ter esse direito é preciso a perícia. Por isso que é algo assim inusitado. E esse vazio no Código de Processo Penal nós queremos suprir, porque se nós queremos atender os clientes, aqueles que são a razão de ser da Previdência Social do Brasil, que é o seu contribuinte, se nós queremos atendê-lo dignamente através da justiça, nós precisamos dar-lhes condições de acesso à justiça. E se ele que tiver que tirar dinheiro do bolso para ter acesso à justiça, para poder pagar a perícia, esse cidadão não vai ter direito a nada, porque ele não vai conseguir pagar a perícia. Existe algum procedimento similar na justiça que a gente pode usar como um paralelo, como um exemplo hoje, deputado? Veja bem, o Código de Processo Civil diz que qualquer ação na justiça comprovada a incapacidade financeira de bancar as custas, as demandas ou as perícias, ele tem direito à concessão da assistência judiciária gratuita. Vou dar um exemplo concreto, muito comum na justiça, que é o exame caro, uma perícia cara, que é a perícia do DNA, que é aquele para comprovar a paternidade de uma criança, de uma pessoa, de um jovem, sim, a paternidade de alguém. Uma perícia, todos sabem que é cara. Essa perícia, via de regra, ela vai para a assistência judiciária. O Estado brasileiro banca, porque não tem coisa mais digna do que saber, filho de quem tu é, quem é teu pai, quem é tua mãe. Então, o Estado banca. Eu digo para ti, tão digno como saber de filho de quem tu é tu ter direito ao teu salário, direito à tua aposentadoria, direito a auxílio-doença por conta do acidente de trabalho que tu teve, direito ao benefício da prestação continuada, porque tu és uma pessoa pobre, humilde, e cuja perícia tu não tem condições de pagar. Ou tu paga a perícia e deixa de comer, ou tu come e deixa de fazer a perícia. E se tu come e deixa de fazer a perícia, daqui uns dias tu não tem mais o que comer, porque não tendo a perícia, tu não adquire o teu direito, não adquirindo o teu direito, tu não recebe o salário que tu tens direito, que só a perícia vai provar e comprovar na justiça que tu és merecedor daquele direito. Então, exemplo, o DNA. O DNA hoje é grátis, tu pode fazê-lo grátis, e eu quero que qualquer perícia no INSS, onde tenha como demandante uma pessoa pobre, essa perícia seja bancada pela justiça, seja bancada pelo Estado brasileiro, porque é a maneira de fazer justiça, o contribuinte, que é a razão de ser do sistema de previdência do Brasil, e que hoje esse contribuinte que tem que pagar está fora do processo, não vai conseguir pagar. E vou dizer para ti, são dezenas, centenas, são milhares de contribuintes, de cidadãos do Brasil que estão na fila da espera da perícia e que não tem dinheiro para pagar essa perícia. E aprovada essa lei, nós vamos poder fazer as perícias e o cidadão vai ter direito àquilo que é o seu direito líquido e certo, ou de se aposentar, de receber auxílio-doença, de receber aí a aposentadoria por invalidez ou até mesmo o benefício da prestação continuada, o nosso BPC. E qual que é o caminho que esse projeto vai cumprir agora na Câmara dos Deputados? Bom, ele é um projeto que tem tramitação conclusiva na Câmara dos Deputados. E eu não tenho dúvida que ele é conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, ele não depende de ir a plenário. Nós aprovando na Comissão Técnica, fechando na Comissão de Constituição e Justiça, não precisar plenário, eu diria assim, isso é uma coisa até relativamente simples, muito justa, mas aquilo que eu digo, a vida é simples, a gente que complica. Então, vamos descomplicar a vida, simplificar para o contribuinte, melhorar, aperfeiçoar o Código de Processo Penal, aliás, o Código de Processo Civil, suprir essa lacuna e, como diz na Bíblia, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ao cidadão o que é seu e ao contribuinte o seu direito. E o que eu quero é dar ao contribuinte que possa fazer a perícia, que o Estado pague a perícia para quem não tenha condições de pagar e que a Câmara dos Deputados dê uma resposta satisfatória, e eu tenho certeza que vai dar em tempo recorde, o mais breve possível, porque, olha, trata-se de algo urgente. Tem gente dependendo disso para viver, para sobreviver. Deputado Pompeu, obrigado pela presença do senhor aqui no Palavra Aberta. Sempre uma satisfação receber o senhor aqui.
Eu agradeço, Bruno. Muito obrigado. Esse é um debate muito importante, que o Brasil está esperando uma resposta do Parlamento Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados. E para andar uma légua, tem que dar o primeiro passo. E nós caminhamos nessa direção para matar essa charada e beneficiar o nosso contribuinte do sistema de previdência, especialmente os mais pobres, que são aqueles que mais precisam, mais merecem e que têm direito, e que a gente tem que fazer esse direito valer, pagando a perícia quando não tem condições de pagar. Muito obrigado, um abraço. A gente que agradece, deputado. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Você também pode acompanhar o Palavra Aberta pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Twitter. Até a próxima!